Né? Boa noite a todos, queridos irmãos. Estamos ao vivo agora no Facebook da Deja Cachoeirinha, convidando todos vocês aí para estarem se acomodando aí nos seus lares, com as suas canetas, seus cadernos, e o ensinamento da palavra do Senhor será de grande valia nessa terça-feira à noite. Estamos também ao vivo via Instagram hoje. Que a graça de Deus venha resplandecer a cada um de vocês. Estamos aguardando a chegada de todos os irmãos. Já vai compartilhando, já vai abençoando aí o próximo, seus amigos, seus parentes. Já vai divulgando aí para que a palavra do Senhor se estenda aos quatro cantos do nosso estado, do nosso Brasil. Que, se assim Deus permitir, estaremos aqui com todos vocês hoje, trazendo uma palavra abençoada, uma palavra de ensino para nossas almas. Amém? Saudações de paz, meus irmãos. Estamos aqui mais uma terça-feira com o nosso culto de ensino. Todas as terças-feiras nós temos os nossos cultos de ensino, culto de doutrina da Palavra de Deus, na nossa Deja Cachoeirinha, na Deja Sede, na Rua dos Plátanos, 508, Jardim do Bosque. E hoje eu estou aqui reforçado com a presença do meu irmão presbítero Jorge, que é o professor da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar todos os irmãos, já convocando aí a todos os nossos alunos, né, da Deja Cachoeirinha, nossos irmãos também que se encontram em Porto Alegre, nossas congregações. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Estão todos, né, nossos convidados a estar conosco, né, nesta aula e dar-nos continuidade ao nosso estudo bíblico, que estamos trabalhando já desde algumas terças-feiras, né? E hoje nós vamos dar continuidade e nós vamos trabalhar em cima de um tema que é os bem-aventurados, né? As bem-aventuranças de Mateus 5, que fala dos bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pastor Daniel. Nós estamos tratando este tema já há algumas terças-feiras, que fala sobre o maior sermão de todos os tempos pregado pelo maior pregador de todos os tempos. Que sermão é esse, professor Jorge? Sermão das Beatitudes, também conhecido, né, como Sermão das Bem-aventuranças. Pregado pelo maior pregador, Jesus Cristo, que foi o maior pregador, o maior mestre, o maior ensinador de todos os tempos. E nós podemos ver no Evangelho que Mateus ele escreve que o Sermão do Monte ele é a base, irmão Jorge, ele é a base do reino de Deus, baseado nas escrituras, no documentário em que Mateus deixou registrado. Nós encontramos aqui a base do reino. E no capítulo 5, que fala sobre as bem-aventuranças, do versículo 3 até o versículo de número 12, nós vemos que Jesus ele está tratando sobre a felicidade. E vemos que o reino de Deus, como comparativo ao reino do mundo, ele é totalmente inverso, ou até mesmo de ponta cabeça. Verdade. Podemos usar esta analogia porque tudo o que Jesus ele fala como sinônimo de felicidade é aquilo que a humanidade emprega, talvez como tristeza, como motivo de desespero, que é bem-aventurados pobres, ou felizes são os pobres, que estudamos na primeira aula. No reino humano,
ou na sociedade ninguém quer ser pobre, mas Jesus ele está dizendo que no seu reino os pobres eles são felizes. Também Jesus ele fala que bem-aventurado são os que choram. Jesus, nessa analogia, nessa aplicação deste texto, ele está dizendo que feliz é quem chora. Jesus não está falando que feliz é quem está contente, feliz é quem ri, mas feliz é quem chora. Nós também estudamos que felizes são os mansos. E Jesus ele vem nos ensinando com uma série de palavras que, ao olhar, ao entender o humano da sociedade em que vivemos, isso parece até um pouco que hipocrisia. Mas Jesus ele fala que bem-aventurados os misericordiosos, os mansos, os que têm fome, que hoje é o tema que nós vamos aprender, que nós vamos estudar. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Na nossa sociedade onde vivemos, quem tem fome, certamente é alguém infeliz, certamente é alguém que está passando por alguma privação, certamente é alguém que sente falta de muitas coisas. Porém, Jesus ele está dizendo, bem-aventurado quem tem fome. Amém. Pastor Daniel, vamos fazer uma oração, vamos depois fazer a leitura do texto, né? Apresentar a Deus, pedir que o Espírito Santo nos conduza e nos ajude, né, nesse estudo bíblico e venha edificar a vida dos irmãos, a vida da igreja, nossos irmãos que hoje não podemos cultuar, mas com a permissão de Deus, Deus nos deu essa oportunidade através da mídia de entrar nos lares dos nossos irmãos e continuar levando o alimento espiritual para a nossa igreja, para os nossos irmãos. Vamos orar, Deus, em nome de Jesus, querido e eterno Deus, na Tua presença, Senhor, mais uma vez nós entramos e queremos Te agradecer, ó Pai, pela saúde, pela vida que o Senhor nos deu, Pai, para hoje estarmos aqui reunidos no Teu nome, Pai. Nós já sentimos a Tua presença, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, é fiel e poderosa e verdadeira. Abençoa a nossa igreja, abençoa os nossos irmãos que estão neste momento, Senhor, parando seus afazeres, Pai, para ouvir a Tua palavra, Pai. Abençoa, entra, Senhor, com o Teu Espírito, Senhor, através da palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha abençoar cada lar, cada família, Senhor, nesta noite. É o que nós pedimos, Pai, nos conduza pelo Teu Espírito na Tua palavra, que possamos trazer a revelação daquilo que o Senhor deseja, Pai. Não aquilo que queremos, mas que o Teu nome venha a ser glorificado e engrandecido em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, antes de nós entrar no texto, eu quero já pedir para vocês que já compartilhem com seus amigos aí o mais rápido possível, já divulguem para o máximo de número de pessoas no Instagram também. Hoje nós estamos ao vivo pelo Instagram e também pelo Facebook. Então compartilhe com seus amigos, aqueles que você sabe que tem o desejo também de aprender a palavra de Deus, aqueles que têm fome e sede de Deus, da justiça de Deus. Compartilhe esse vídeo para que possamos juntos aprender e estudar a palavra de Deus, porque isso é agradável aos olhos do Senhor. Amém. Vamos ler então o nosso texto base para este ensino, que é Mateus capítulo 5, do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Amém. Quer ler? E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém.
esse é o nosso texto para a base do ensino de hoje. E o foco deste dia nós vamos estudar no versículo de número 6, que diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém. Então nós vamos, né, estar trabalhando, Pastor Daniel, falando em sede e fome de justiça, estamos vivendo, meus irmãos, inseridos numa sociedade que vivemos muito, né, injustiças de várias formas, injustiças sociais, injustiças na parte religiosa, e vários tipos de injustiças que nós já vemos isso. E nós vemos que tanto cristãos como não cristãos estão vivendo um momento, estão clamando por justiça. Sim. E hoje nós vamos estudar e entender como é que o cristão, né, porque nós estamos, irmãos, trabalhando dentro da ética do reino, dentro do padrão de ética, de conduta do reino dos céus, do reino de Deus, da cultura do reino. Então nós vamos entender hoje como é que brota, pastor Daniel, essa fome, como é que nasce esta fome, esta sede dentro de alguém que agora pertence ao reino. Sim. Né? É isso que nós vamos trabalhar. A fome, a sede e a justiça são os 3 pontos que nós vamos trabalhar hoje. Sim. E falando de reino, a cultura do reino, nós sabemos que o reino de Deus ele é um reino espiritual, que é um reino também presente que já está em nosso meio. Nós já vivenciamos a igreja, os filhos de Deus, eles já vivem esse reino. E quando a Bíblia fala que bem-aventurado é os que têm fome, primeira coisa que eu encontro, Jesus ele não está falando de uma fome física, ou seja, de uma satisfação física ou de uma fome material. Jesus ele está falando em uma fome, em uma sede de justiça espiritual. Jesus ele não está falando simplesmente de uma fome para saciar o meu corpo, aquela que ele disse para a mulher samaritana. Não é a água, não é o alimento material, físico, mas é o espiritual, aquele que Jesus, que é o dono do reino, ele pode nos dar, aquele que nós nunca mais teremos fome e nunca mais teremos sede. Essa é a fome que Jesus ele está nos ensinando. Que feliz é quem tem esse tipo de fome. É uma fome espiritual, né? Estamos hoje tratando. Não é uma fome, esta fome que nós estamos se referindo, meus irmãos, é uma fome espiritual, porque a palavra que foi usada dentro no original grego para esta fome é peinal, que significa estar necessitado e sofrer uma fome profunda, né? Mas esta fome não é uma fome de alimento. Essa fome ela começa falando de estar com fome em sentido terreno. Mas quando fala-se de justiça já leva para outro âmbito, né? Fala de âmbito espiritual. Mas, pastor Daniel, eu achei interessante um comentário de um comentarista falando a respeito de fome. Será que alguém que não tem fome e sede de justiça, ele deve se questionar de repente se realmente faz parte do reino de Deus? Bem na verdade é que Jesus ele diz que bem-aventurado ou felizes são os que têm fome e sede. Aí logo na continuação Jesus diz o porquê, porque eles serão saciados ou serão fartos. Sim. Né? Jesus ele está dizendo que a nossa fome espiritual, o nosso desejo espiritual, isso faz com que o Senhor ele nos satisfaça com o reino, com aquilo que nós desejamos, com essa justiça, que é uma justiça espiritual. Eu fiz algumas conotações aqui, professor irmão Jorge, para nós estudarmos um pouco e entender. Você aí da sua casa participe conosco, se quiser deixar nos comentários algum questionamento, alguma dúvida, alguma pergunta, nosso irmão Jonas está aí, vai nos ajudando aí. Também. Eu estou aberto aqui também. Nós vamos participando junto. Sim. E eu fiz algumas anotações de quem não tem fome e sede de justiça, alguns sintomas, professor Jorge, de quem não tem. Até é interessante que um comentarista diz assim que
a fome espiritual é uma das características do povo de Deus. Sim. E nós vamos entender o porquê. Essa noite você que está em casa vai entender que a ambição do povo de Deus não é material, mas sim espiritual. Então os cristãos aspiram às coisas excelentes, ou seja, nós os cristãos busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então nós vamos entender, pastor Daniel tem algumas ilustrações que podemos usar, né, pastor Daniel, para poder trazer à tona melhor esse assunto sobre fome. Pode ir lá. Sim. Primeira coisa que eu anotei, não tem fome. Quem é que não tem fome e sede de justiça? Em primeiro lugar, obviamente, aqueles que ainda não nasceram de novo. É impossível que alguém que não passou pela regeneração, alguém que ainda não nasceu de novo, ter essa fome. É impossível, porque essa fome, ela vem através da regeneração, vem de um novo nascimento. Por quê? Uma criança quando nasce, professor Jorge, qual é a primeira coisa que uma criança faz ao nascer? Após o parto, instantes, segundos após ela nascer, ela começa a chorar. Sim. Por quê? Porque ela está com fome. Ela precisa ser saciada, ela precisa ser farta. E logo a mãe, então, ela dá o alimento para aquela criança. Ou seja, o primeiro tipo de pessoa que não tem fome e sede de justiça de Deus é aquela que ainda não passou pelo novo nascimento. Sabe que tem pessoas que muitas vezes vão à congregação, vão ao templo, cultuam a Deus, têm o desejo de estar até presente com os irmãos, desfrutando da comunhão, mas ainda não passaram por essa regeneração. Eles ainda não nasceram de novo, por isso não tem este desejo, dessa fome e sede de justiça que Jesus está falando. Então, para mim ter fome, em primeiro lugar, eu preciso estar vivo, preciso nascer de novo. Então a fome podemos dizer assim que então é um dos sinais da vida. Exato. Quem está vivo tem fome, quem está vivo tem sede, fazem parte, já é parte do sistema imunológico, faz parte do desejo de comer, o desejo de beber. Isso aí então na vida, trazendo para a vida de um cristão, ele nasce de novo e logo tem fome. Sim. E tem sede, né? Exato. E isso essa sede, mas essa fome e essa sede de justiça, pastor Daniel, não é uma sede terrena, não é uma fome material, não é uma fome terrena. É algo que estamos falando do reino de Deus. Então quem nasce para Deus, nasce para Cristo, nasce em Cristo, eles buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então busca primeiro as coisas que são do alto. Sim. Tem desejo pelas coisas que são do alto. A sua mente já foi mudada, né? Eles foram transformados pela renovação da mente através do novo nascimento. E até eu estava anotando aqui também, outro tipo de pessoa que não tem a fome e sede de justiça, esse já nasceu, já passou pela regeneração, só que está doente. Sim. Muitas vezes a doença, nós estamos passando agora um momento que nós estamos vendo muitas pessoas doentes, muitas pessoas passando por enfermidades no seu físico, neste presente momento de contaminação, de até mesmo de quarentena, que as pessoas ficam trancadas em seus lares. Nós vemos muito a enfermidade tomando conta de muitas casas, muitas vidas. E a primeira coisa que a enfermidade, que a doença ela traz, é a falta do desejo de comer. Ela tira a fome. Verdade. Quem está doente perde a fome, ele não sente o gosto mais da comida. Geralmente a pessoa que está doente, ela tem mais sono do que apetite. Sim. Ela tem mais vontade de dormir do que propriamente de comer. Se você chegar na casa de alguém que está doente, alguém que está enfermo, e você convidar assim, hoje nós vamos na melhor churrascaria. Gaúcho gosta de churrasco, né? Hoje nós vamos na melhor churrascaria, aquela lá de Uruguaiana. Aquela lá que é boa. Meu Deus, nem me fala. Aí a gente chega, reúne, só que se você fazer este convite para alguém que está doente, não vai fazer diferença nenhuma. O desejo dela não vai florescer, ela não vai ter aquele desejo, aquele apetite porque está doente. Verdade. Ou seja, a pessoa que está doente, ela tem mais vontade de estar deitada, mais afadigada do que vontade de se alimentar. Que nós que estamos ouvindo essa mensagem hoje, nós que estamos aprendendo junto aqui, a gente tenha sempre mais desejo de nos alimentar do que estar fadigado, cansado. Você quer ver um exemplo?
trabalhos de igreja, trabalhos de departamento, quando um líder ele reúne o povo, reúne o seu departamento para que possamos trabalhar, que o nosso desejo seja de servir, de fazer para o reino, de evangelizar, ou seja, consagrar, orar. Todos os chamados de um líder, eles devem seguir nós devemos seguir esse chamado com atenção, porque nós temos fome e sede de justiça, do reino, de fazer a vontade de Deus, e não nos sentir cansado por mais um trabalho, mais um dia de culto, mais uma semana, mais um dia tendo que estar na congregação, que nós não nos sentimos cansados, mas que nós nos sentimos apetitosos, que nós sentimos em nós fome e sede de trabalhar para o reino de Deus. Amém. Pastor Daniel, então, para darmos base para isso que nós estamos falando, que então quem nasce de novo, ele tem fome e sede de justiça, então, ou seja, dá sinais de vida. Sim, né? Sinais vitais. Dá sinais vitais. E em Provérbios 12, versículo de número 28, diz assim, ó, na vereda da justiça está a vida. Na vereda da justiça está a vida, ou seja, no caminho da justiça está a vida, né? E no caminho da sua carreira não há morte, ou seja, no caminho da justiça tem vida. Sim. Então, aqueles que buscam a justiça em Deus, claro, não tem morte. Sim. Ou seja, ele está buscando a vida, porque Provérbios, né, de Salomão está dizendo que está no caminho da justiça está a vida, né? Tem muitos versículos bíblicos, né, que fala fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olha só que interessante. Sim. Fazer justiça e juízo é aceitável ao Senhor, ou seja, o Senhor se agrada de um coração de um justo que ama a justiça. Sim. Né? E nós vemos muitos versículos, né? Aqui diz assim, ó, o que segue a justiça, Provérbios de capítulo 21, versículo 21, diz assim, ó, o que segue a justiça e a beneficência achará a vida, né? Achará a vida e também justiça e honra. Sim. Então, é honrado, é honroso, né? É uma honra para aqueles que querem viver a justiça e buscar a justiça, né? Que tem fome, sim, que tem sede. Pastor Daniel. Baseado nesses versículos, eu entendo então que para mim estar ansioso, para mim ter desejo dessa fome e sede de justiça, eu preciso estar vivo. Até porque isso fortalece a nossa vida espiritual, a busca da justiça. E também a pessoa que adoece, ela vai perdendo seus sinais vitais aos poucos, ela vai deixando de ter fome, desejo de fome e sede de se alimentar, vai ficando afadigada. 3, que eu anotei aqui, muitas vezes, quem não tem essa fome, professor Jorge, é quem está distraído. Ou uma criança que está brincando, ou tem algum entretenimento que ela está focado muito naquilo. Ela tem outras prioridades, e muitas vezes, até mesmo no trabalho, pessoas que trabalham, até mesmo passam o horário de se alimentar, o horário que é estipulado para a sua refeição, porque estão ocupadas, elas estão com o seu entretenimento, com a sua ocupação, com a sua mente em algo. É como aquela criança que está brincando com um videogame, que vai até altas horas da noite, perde a janta muitas vezes, perde o café, e ela não se toca que ela está deixando de se alimentar, porque está focado em uma coisa, ela está distraída. Sim. Então, que nós que estamos aprendendo juntos nessa noite, que nós possamos estar sempre concentrados na nossa vida espiritual também e nos alimentar, que nós não viemos a estar com distração, ocupados as nossas mentes com outras coisas. Agora, bastante gente está tendo bastante oportunidade agora de ficar mais em casa, então que esse desejo de ter fome e sede de justiça, de ler a Bíblia, de jejuar, de consagrar, de ouvir uma mensagem, de ouvir um louvor, que esse desejo ele seja contínuo, seja uma fome contínua, que tenha constância, nós tenhamos firmeza e constância nesse desejo de aprender a palavra de Deus e viver essa justiça. Então, pastor Daniel, podemos dizer assim que a pessoa que tem fome e sede de justiça, essa fome ela é contínua, é isso? É contínua, ela é constante. Ela não cessa. Quanto mais eu como, mais desejo eu tenho de me alimentar. Sim, né? É um apetite que nós estamos satisfeitos com Deus, mas não estamos nunca saciados da fome e da sede de justiça. Então, você que está escutando a nossa live,
nós venhamos entender que eu gosto muito de recapitular, porque dessa forma a gente é uma técnica de memorização. Então, primeiro, o pastor Daniel ele enfatizou, meus irmãos, que a fome e a sede de justiça são sinais vitais. Segundo, a fome ela nunca cessa, a sede ela nunca cessa. Fica um dia, né? Não podemos, pastor Daniel, podemos ficar muitos dias sem comer? Não podemos. Não podemos ficar muito tempo sem beber. Então a fome e a sede fazem parte daquilo que vai nos saciar como cristãos. Sim. Nós vamos desejar mais o reino de Deus e a sua justiça. Então nunca vamos cansar de buscar, de se alimentar, de buscar as coisas que são excelentes, que são do reino de Deus. E nós vamos ver agora, pastor Daniel, de que forma, quais são algumas características dessa justiça que a gente busca, né? Que Deus venha nos dar graça a entender a justiça, os tipos de manifestação de justiça para aquele que tem fome e sede de justiça. Vamos lá. Nós vamos entender que quando Jesus ele está falando dessa justiça espiritual, ele fala bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E eu encontro, baseado nesse ensino de Jesus, 3 tipos de justiça, professor Jorge. Pode citar, hein? 3 tipos de justiças que serão a base do nosso ensino. Nós já entendemos que essa fome, que essa sede não é uma fome material, não é uma sede física, mas é espiritual. Nós já entendemos que essa fome, esse desejo é pelo reino, são sinais vitais de quem vive o reino de Deus. E agora nós vamos entender quais a justiça que Jesus está falando. Qual é a primeira, pastor? Primeira chama-se a justiça legal. A segunda chama-se justiça moral. E a terceira é a justiça social. E esse será a base do nosso ensino. Tenho certeza que já está batendo uma curiosidade no coraçãozinho dos irmãos ali para entender quais são esses 3 tipos de justiça, professor Jorge. Os irmãos podem dizer para nós aí, os irmãos Jonas e a irmã Jéssica que estão cuidando da live, se estão conseguindo enxergar bem, estão vendo bem aí o que nós vamos anotar, o que nós estamos anotando. Os irmãos podem participar e nos ajudar. Tem pessoas que estão, muitos amigos também que estão entrando na live. Eu pude ver que tem muitos conhecidos, muitos amigos, amigos meus também no Facebook que estão entrando para assistir. Deus venha abençoar todos os nossos amigos e irmãos que estão acompanhando a nossa live nessa noite. Amém. Vamos lá, então, o primeiro ponto, justiça legal, pastor Daniel. A justiça legal fala aquela justiça que nos foi imputada, porque a Bíblia diz que o castigo que nos dá a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Essa justiça legal a justiça, nós podemos chamar ela de justificação. Sim. Que foi a que Jesus nos deu lá na cruz do Calvário, ao morrer por nós. Ele nos deu essa justiça, ele nos fez justos, não pelo nosso próprio merecimento, mas pela sua infinita graça, bondade e misericórdia. Essa é a justiça legal. A justiça, então, seria a justificação. A legal é o que nós adquirimos, meus irmãos, através da morte de Jesus na cruz. Isso. Que a gente alcançou por meio da morte de Jesus na cruz. Então, podemos também chamar essa justiça, pastor Daniel, dentro dessa justiça legal, nós podemos dizer então que devemos ter alguns tipos de apetite dentro dessa justiça, né? E um dos apetites que devemos ter, que eu chamo de justiça imputada. Justiça imputada, que está dentro da justiça legal. Sim. Ou seja, que é o homem pecador. O homem é pecador e todos pecaram. A Bíblia diz que todos estão destituídos da glória de Deus, conforme Romanos 3, 23. Sim. E todos terão que comparecer ante o tribunal de Cristo, né? Apocalipse 20, versículo do 11 ao 15, diz que não chegará o dia que o juiz de toda a terra, ele estará no seu trono para julgar, abrirão os livros e ali serão julgados as nossas obras. Todas as nossas obras serão abertas, né? E veremos as nossas obras.
Diz assim também que na cruz, então, como é que pode um homem... Então, existe uma pergunta, talvez os irmãos na live devem estar pensando assim, mas irmão Jorge, irmão do pastor Daniel, como é que pode alguém se tornar um justo diante de Deus? Deus é um Deus de justiça. A Bíblia diz que ele é o juiz de toda a terra. Jeremias chama ele de justiça nossa. Desligou a luz. É justiça nossa. Mas como pode alguém se tornar um justo legalmente? Conforme a Bíblia, como é que alguém se torna legalmente um justo diante de Deus? Essa justiça, ela se dá através do sacrifício de Jesus. Não vem de nós mesmos. Nós, por nós mesmos, nós não alcançaríamos esta justiça. Nada do que o homem faça, nenhum esforço humano é capaz de nos dar essa justiça legal, porque a Bíblia diz que nos foi imputada, foi o sacrifício de Jesus. Nós éramos todos pecadores, todos pecamos, como disse Paulo, e destituídos estávamos da glória de Deus. Nós precisávamos de um mediador, nós precisávamos de alguém que viesse e fizesse o sacrifício perfeito. E Jesus, ele na cruz do Calvário, ele nos deu este acesso. Jesus, ele nos deu esta justiça para que lá naquele grande dia o nosso nome possa ser lembrado, possa ser chamado, porque ele nos deu essa condição, mesmo sendo falhos, mesmo não sendo merecedores, mas pela sua graça, mediante a fé, nós alcançamos essa justiça. Então, mediante a palavra de Deus, meus irmãos, o homem, uma coisa que o homem não pôde fazer e não pode fazer é se tornar justo. É se tornar justo diante de Deus. É ele mesmo se tornar justo sem que passe pela morte de Cristo. Ou seja, o homem não pode fazer, Deus fez pelo homem. Que é tornar o homem justo através, quando enviou o seu Filho ao mundo como nosso representante. Cristo foi à cruz em nosso lugar e quando ele estava suspenso no madeiro, Deus fez cair sobre ele a iniquidade daquilo que era para ser para nós. O castigo que nos traz a paz hoje foi lançado sobre ele. Foi Cristo que morreu na cruz e trouxe para nós a justiça, trouxe para nós a justiça de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Então, a Bíblia diz que nós não somos mais condenados, a Bíblia diz que o preço foi pago na cruz. Sim. O segundo Colossenses 2, versículo 14, diz que havia uma cédula contrária, que ele, havendo riscado na cruz, a cédula que era contrária, ele nos tornou agora favorável diante de Deus. Então, quando ele disse a última palavra na cruz, está consumado, ele pagou a nossa dívida e nos trouxe a justiça legal para nós. Sim. Ou seja, quando ele disse está consumado, o tetelestai, né, que alguns dizem, está pago, está totalmente paga a nossa dívida diante de Deus, desde que você que está na escuta, você que talvez ainda não seja um cristão, mas é amigo nosso e está tentando entender como é que você se torna um justo diante de Deus. Mas pastor Daniel, uma pergunta que eu tenho, talvez seja a pergunta dos irmãos que estão na live, como é que, se a justiça, se eu me considero um justo, a minha justiça terrena não pode me tornar justo diante de Deus? Será que a minha justiça da terra, ou se tentando ver uma vida correta apenas, eu poderia me ser um justo diante de Deus? Não, essa justificação ela vem somente através de Jesus Cristo. Não há nada que o homem possa fazer com suas próprias forças que possa alcançar essa justificação. E eu também lhe faço, professor Jorge, uma pergunta. Uma pessoa, ela pode alcançar essa justificação somente fazendo bem? Não. Se a pessoa tem boas obras, boas ações, boas atitudes, tem um bom caráter, ainda assim ela consegue alcançar a justificação sem entregar a sua vida a Jesus? A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça e isso não vem por meio das obras. Exato. Ela não vem por meio das nossas obras. As nossas obras, elas não podem nos tornar justos diante de Deus para que ninguém se glorie, para que a gente não possa um dia entrar nos céus e dizer eu estou aqui porque eu fui um justo. Sim. Mas na verdade nenhum de nós somos merecedores, nem eu, nem você, pastor Daniel, nenhum de nós foi merecedor desta graça. Sim. Nenhum de nós foi merecedor da justiça legal, mas na verdade Deus tomou a iniciativa. Sim. A Bíblia diz que Deus, amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho e tomou a iniciativa de enviar alguém que pudesse pagar a nossa dívida. Mas pastor Daniel, se Deus
não fosse um Deus somente de justiça, e não fosse um Deus de amor, ele apenas cobraria da humanidade o que a humanidade estava em pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então todos nós estávamos debaixo do jugo da morte, ou seja, o salário do pecado é a morte. Sim. Então todos nós estávamos debaixo do jugo da morte, mas se Deus somente cobrasse com justiça, sem amar os seus filhos, ele seria um Deus carrasco. Sim. Mas a Bíblia diz que ele é um Deus de justiça, mas também um Deus de amor. Na hora de cobrar a dívida, ele mesmo tomou a iniciativa enviando seu filho para que com amor, amando a todos nós de tal maneira, enviou seu filho para que morresse por nós na cruz do Calvário, tornando nós aceitáveis diante de Deus, e hoje nós somos justos. Então agora, pastor Daniel, não temos nenhum débito pendente com a justiça de Deus. Sim. Estamos livres. Entendendo isso também, eu me lembro que numa certa vez uma mulher, ela vira um perfume muito caro aos pés de Jesus, e um dos que estava com Jesus disse: Jesus, olha o desperdício deste perfume. Por que a gente não pega esse dinheiro deste perfume que foi jogado fora, que foi derramado aos teus pés, nós tivesse vendido este perfume, a gente pegava o dinheiro e podia ajudar muitos pobres. Ou seja, ele estava querendo dizer: Jesus, por que nós não pegamos este dinheiro, nós podemos fazer justiça, nós podemos trazer esmola aos pobres? Aí Jesus disse: os pobres vocês têm todos os dias, vocês sempre têm os pobres para ajudar, mas a mim não tem. Ou seja, o que eu entendo com isso? Que fazer boas ações, ação social, isso tudo é louvável, é muito bom. Temos ação social na igreja, nós vemos muitas correntes teológicas, muitas outras religiões também que fazem o bem, ajudam pessoas, mas elas não estão aos pés de Jesus. Por isso, meus irmãos, é necessário. Jesus propriamente disse: a mim vocês não têm todos os dias. Então valoriza mais a oportunidade de estar aos pés de Jesus, porque não adianta eu querer fazer sacrifício, pagar com a minha própria justiça, fazer o bem e negar Jesus Cristo com as minhas atitudes, com as minhas palavras. Então é preciso estar aos pés de Jesus para alcançar essa justificação. Não é por boas obras, para nós ser justificados, não é fazendo bem, ajudando o próximo. Isso tudo é consequência do que Jesus já fez por nós na cruz do Calvário. Então nós precisamos, em primeiro lugar, ter a nossa fé e fazer com que ela se movimente. Tem a obra, sim. A Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é o quê? É morta. Ela não tem serventia, ter fé e não ter obras. Mas em primeiro lugar nós precisamos ter fé em Jesus Cristo, que é através dele que nós alcançamos a justificação, Legal. A justiça legal. Então, irmãos, vamos fazer. Os meus alunos, pastor Daniel, gostam que eu faça desenho. Meus alunos gostam muito de desenho, que a gente faz um desenhinho e eles às vezes não entendem quando a gente escreve, porque às vezes a letra não sai tão boa, mas eles entendem quando eu faço um desenho, eles associam o desenho ao que nós estamos ensinando. Sim. Então vamos, se eu tivesse que associar, pastor Daniel, vamos ver se talvez você concorde comigo. A justiça legal, ela está ligada a este desenho aqui. Opa, um pouquinho torto. A cruz. Está ligada à cruz, meus irmãos. A justiça legal, ela está ligada à cruz do Calvário. Então, somente através da cruz conseguimos se tornar justos, conseguimos se tornar a justiça de Deus. Cristo é a nossa justiça, e através da morte de Jesus na cruz, alcançamos a justiça legal. Então, só se torna justo e só alcança a justiça de Deus aquele que crê. Sim. Então, para que não pereça, é para aquele que crê. Então a Bíblia diz que Abraão se tornou foi imputado como justiça, né? E ele, por isso que diz assim, a justiça imputada, porque Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Sim. Então hoje, para nós se tornar justa, a justiça de Deus ou justo, nós temos que crer. Crer no quê? Na morte de Jesus na cruz. Então, então aquele pastor Daniel que tem sede, fome de justiça legal na sua vida, ele também não se satisfaz de somente ele alcançar a justiça, mas ele também levar a justiça de Deus para todos que ainda não conhecem. Sim. Para salvar os seus familiares, para salvar as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho e explicar aquilo que nós estamos ensinando hoje, que é que somente por meio de justo e justiça se alcança somente por meio da cruz de Cristo. Sim.
eu estudando hoje pela tarde, eu entendi que existe um tipo de fome, não sei se talvez há descrito no comentário, há um tipo de fome chamada fome hipócrita, que é uma fome de Deus, só que não está ligada à cruz e não está ligada à justiça. Está ligada a uma fome de bênçãos, a uma fome de curas, Sem renúncia. a uma fome de milagres, ou seja, tudo que envolve o benefício próprio humano. Sim. E como tu disse, não tem renúncia, é uma fome que não tem cruz, é uma fome que não tem justificação, ou seja, as pessoas estão com um anseio, com um desejo. Elas vão a muitas congregações, vão à casa de Deus com o desejo de serem abençoadas, de que o seu casamento seja abençoado, de que as suas finanças sejam abençoadas. E tantas vezes os pastores que estão servindo esse alimento, eles estão matando a fome do povo com aquela, como disse lá no tempo de Eliseu, com aquela morte que tem dentro da panela, com um falso evangelho, com um falso ensino, com uma falsa doutrina, dizendo que a justiça, nós temos justiça quando prosperamos, nós temos justiça quando está tudo bem, quando o tanque do carro ali está transbordando de gasolina, quando os armários estão repletos de alimento. Na verdade, isso é um falso ensinamento, é uma falsa doutrina, porque Jesus, ele nos chamou para que nós viemos, em primeiro lugar, negar a nós mesmos, porque nós precisamos negar a nossa vida e nascer para Ele e ter fome dessa justiça, fome de renunciar, fome de abrir mão dos nossos anseios para estar aos pés da cruz. Este é o nosso desejo, estar na cruz, pregar o Evangelho, pregar a renúncia, porque é só assim que nós alcançaremos a nossa justificação que Jesus nos deu lá na cruz do Calvário. Por isso que tem um versículo em Malaquias 4:2 que diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Então até a profecia, né, messiânica dizia que nasceria o sol da justiça, que seria Jesus Cristo, o sol da justiça. Pastor Daniel, vamos entrar então agora para entender a justiça moral. Vamos lá? Vamos lá? Justiça moral. Pode dar início, pastor. O que é a justiça moral? É aquela justiça que trabalha no meu interior, que é como Paulo fala sobre transformação da mente. Nós, quando trabalhamos a nossa mente, nós aprendemos na escola bíblica, né, professor Jorge, que nós somos tricotômicos. Nós somos dotados de 3 essências em um só, que é corpo, alma e espírito. E a nossa alma, a sede da alma é a mente. É na mente que encontramos as batalhas espirituais, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos sentimentos, todos eles se concentram na nossa mente. Embora a nossa mente ela seja um membro do nosso corpo físico, a alma é a parte imaterial do corpo humano, só que mesmo sendo imaterial, ela demanda e comanda todas as ações do corpo. Quando nós temos um reflexo, muitas vezes o corpo ele desvia de alguma coisa. Quando nós vamos passar por um fio, às vezes nós mal vemos e de repente nos desviamos. Isso é a nossa alma, a nossa mente mandando o comando para o nosso corpo. Mas também nós temos um espírito, que é onde habita o Espírito de Deus. E esse espírito, ele está em constante luta com a alma. Porque a alma tende a realizar os desejos da carne, os anseios da carne, mas o Espírito, ele trabalha e milita para que nós entendamos, para fazer com que a nossa alma entenda a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Então, essa justiça moral nada mais é do que a nossa justiça interna, interior, do nosso coração, da nossa mente, fazer com que nós não tenhamos mais a nossa própria justiça, mas a justiça dele em nós. Amém. Então, dentro da justiça moral, meus irmãos, nós podemos dizer que tipo de apetite que nós temos dentro dessa justiça moral. É chamado de apetite, né, de uma justiça moral implantada. Ela é conhecida como implantada, mas ela também pode ser conhecida como, para alguns, como o pastor Daniel está falando, como vida nova. Uma vida nova. Então, o fato de crermos em Cristo não significa que a nossa natureza pecaminosa foi arrancada. Sim. Não significa que foi arrancado de nós,
mas sim, pastor Daniel, nós recebemos uma nova natureza. Sim. E dentro dessa nova natureza, a natureza velha, ela não foi extirpada, mas sim, ela existe dentro de nós, irmãos, e existe uma luta da carne contra o espírito. Por isso que a Bíblia diz que nos torna justo pela justiça legal, conforme Romanos 8, versículo 1, diz assim que não há mais condenação para os que estão em Cristo. Aí, vamos usar Romanos 8, os irmãos que quiserem. Estão na cruz. Romanos 8. Tá fraquinho esse meu lápis. O preto tá bom. Romanos 8. 8 e versículo 1. Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, irmãos, até em algumas traduções, você que está aí em casa, verifique na sua Bíblia se está escrito a segunda parte do versículo, que algumas Bíblias não tem essa segunda parte, vem faltando, mas você verifique aí, ó. Não há condenação, justiça legal para os que estão, em Cristo, mas moral. Qual é a moral? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora nós trocamos, dentro do mesmo versículo, pastor Daniel, nós fizemos uma transição. Sim. Alcançamos não há condenação para os que estão em Cristo, legal. Mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, moral, ou seja, interior. Agora nós vamos entrar um pouquinho, pastor Daniel, sobre isso que já tem falado, sobre a justiça interior. O que seria, pastor Daniel? A justiça interior. Até o pastor Hernandes Dias Lopes, ele comenta sobre a justiça interior, que fala de coração, mente e motivações do coração. Sim. Essa justiça interior é aquela que, como tu disse, move a nossa mente, o nosso coração, a que nós sejamos e nós tenhamos o caráter de Cristo. Porque agora nós não vivemos mais, como disse Paulo no capítulo 8 do versículo 1. Eles não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Essa justiça, bem-aventurado, Jesus ele está dizendo, bem-aventurado quem tem fome e sede dessa justiça moral, porque bem-aventurado é aqueles que têm o desejo, felizes no reino, são aqueles que têm o desejo de ter uma vida espiritual regrada, uma vida espiritual de disciplina, de organização. Porque, irmãos, uma coisa que é verdade, nós alimentamos a nossa vida física todos os dias. Eu tenho certeza que você almoçou hoje, você tomou café da manhã, talvez, outros não, mas alguma hora do dia nós vamos nos alimentar. Alguma hora do dia nós vamos precisar alimentar a nossa estrutura física. Só que a nossa vida espiritual, ela precisa ser alimentada. Eu não posso passar um dia inteiro sem alimentar a minha vida espiritual. Eu não posso passar 2, 3 dias ou deixar para alimentar a minha vida espiritual somente dentro da congregação, dentro do templo, ouvindo uma live. Eu não posso deixar passar, o dia tem 24 horas. Eu não posso passar o dia inteiro sem alimentar minha vida espiritual. Eu preciso ter fome e sede de justiça, dessa justiça moral, de alimentar minha vida espiritual. Eu preciso ter o desejo de fortalecer a minha vida espiritual, fortalecer o meu conhecimento, fortalecer o meu desejo de orar, de buscar. Agora nós temos bastante oportunidade de fazer isso em casa. Então, a igreja somos nós. Fechar a porta do templo, sim, mas a igreja somos nós somos a igreja. Então que este desejo que a nossa vida espiritual, que os nossos anseios, como disse o professor Jorge, nós estamos em uma contínua batalha, nós estamos em uma contínua guerra na nossa mente, de alma e espírito. Nós não podemos deixar com que a nossa carne vença, porque aquilo que eu alimentar, isso vai ter mais força. Verdade. Se eu alimentar mais a minha carne, ela vai derrubar o meu espírito. Mas se eu fortalecer mais o espírito, se eu alimentar mais a minha vida com o que vem do espírito, com oração, com jejum, com súplicas, em consagração, lendo a palavra, eu estou fortalecendo a minha vida espiritual. E isso vai fazer com que eu tenha domínio sobre a minha carne. Isso é um fruto do Espírito Santo. Está dentro dessa justiça moral, é domínio próprio.
Então eu preciso alimentar a minha carne, ou melhor, o meu espírito, para fazer com que a minha carne seja enfraquecida. Se eu ficar o dia inteiro só alimentando a minha carne, só alimentando a minha alma, só alimentando o meu físico, isso vai crescer, vai se fortalecer e a minha vida espiritual vai estar raquítica. Nós não podemos estar raquíticos espirituais. Não é porque as portas da igreja estão fechadas, do templo, melhor dizendo, estão fechadas, que nós vamos emagrecer ou ficar raquíticos espirituais. Vamos em nossa casa, tem uma igreja dentro da nossa casa, vamos fortalecer, vamos nos encher, vamos encher o nosso coração, vamos encher a nossa mente e fazer com que Jesus seja glorificado na nossa vida espiritual, para que a nossa carne não nos derrube e que nós tenhamos o domínio próprio sobre a nossa carne, sobre a nossa alma, sobre os nossos anseios. Pastor Daniel, eu notei algo aqui interessante dentro daquilo que você tem explicado. Como alguém vence a luta interna da carne contra o espírito? Aqui eu anotei assim, então, dentro daquilo que você já tem falado, eu quero só reforçar. Sim. Diz assim, aspira as coisas do céu, é isso? Aspira as coisas do céu, tem prazer nas coisas de Deus, tem prazer em orar, estudar a palavra, tem prazer em estar, cultuar a Deus, tem prazer em tudo que se relaciona a Deus. Então, de que maneira vamos vencer a carne? Fazendo a vontade de Deus, buscando as coisas de Deus, pensando nas coisas de Deus, né? E sendo, desta forma, vencendo a carne, nós nos tornamos uma testemunha de Deus, uma testemunha de Jesus Cristo. Então, até é interessante, pastor Daniel, que tem gente que diz assim, eu gosto de cultuar, mas eu não gosto de ler a palavra de Deus. Eu gosto de louvar a Deus na igreja, mas não gosto de orar. Sim. Então, tem alguma coisa que não está encaixando, não está fechando, porque a palavra de Deus é a revelação da vontade dele. Sim. Então, quem quer vencer a vontade da carne tem que conhecer a vontade de Deus. E o interessante que eu escrevi aqui, irmãos, que tem 3 formas de você conhecer a palavra de Deus, ou viver a palavra de Deus. Primeiro, você pode viver a palavra de Deus como um remédio. Um remédio, dentro do 100%, irmão Jonas, olha só, está aqui com a gente o irmão Jonas, que nos deu essa oportunidade de estar na casa dele, trazendo esse ensino. Irmãos, então 90%, pastor Daniel, usam a palavra de Deus como remédio. Sim. Somente quando está doente, somente quando precisa, só quando quer um milagre. Usa da palavra de Deus apenas como se fosse uma farmácia. Estou com dor de cabeça, vou lá, pego uma porçãozinha da palavra de Deus, um versículo, sem meditar, sem orar, sem buscar entender o que Deus quer falar através daquele versículo. Pega um versículo da caixinha de promessa, que é uma aspirina, aí come aspirina, passa dor de cabeça e segue a vida. 90% das pessoas são assim. 8% agora já vão para outra fase. Usam a palavra de Deus como alimento, que se alimenta todo dia se alimentando, mas só quando está com fome. Sim. Só quando está com fome. E apenas 2% dos cristãos, eles conhecem a palavra de Deus como diversão, ou seja, tem prazer. Se acorda de manhã, não é um enfado ler a palavra, não é um enfado orar, não é um enfado buscar a Deus, não é um enfado ouvir pregações, não é um enfado estar conosco aqui estudando na live, não é um enfado porque são pessoas que têm prazer, né, em Deus, tem prazer em tudo relacionado a Deus. Você sabia que o judeu, ele não bota nenhum papel que esteja escrito alguma porção da palavra de Deus e não bota no lixo? Ele guarda em qualquer outro lugar, mas não coloca no lixo pelo zelo que tem por qualquer coisa relacionada a Deus. Então, se nós cristãos fosse, né, parecido, né, nesse sentido de zelo, né, pela palavra de Deus, nós seríamos pessoas que viveriam essa vida moral implantada, ou seja, uma vida nova. Então, pastor Daniel, então isso está ligado a motivações do coração. Então, um dia chegaram para Jesus e disseram assim, uns estão no teu nome, estão usando o teu nome para fazer muitas coisas, né? Aí ele disse assim, não, que eles preguem, né, contanto, né, que o nome, né, Paulo diz também, contanto que o nome de Cristo seja anunciado, né? Mas existe algo, irmãos, você preste atenção, que é algo que nós vamos ligar no desenho aqui, que é esse desenho vai ser fraco, pastor, está fraco no... Está ligado ao coração, ou seja, as motivações do coração, meus irmãos. Como é que você serve a Deus? Deus está vendo o teu coração. Deus está vendo se dentro do teu coração existe essa fome, essa sede de justiça, o desejo de lutar para ser um cristão verdadeiro, para ser alguém que deseja as coisas do céu, que tem prazer nas coisas de Deus. Irmãos,
hoje eu tenho certeza, tem tanta gente com tanta vontade de ir ao culto, com tanto desejo, mas quando tinha culto você não valorizava as oportunidades. E Deus conhecia o teu coração, mas hoje Deus está te dando uma oportunidade, através desse estudo, de rever quais são as suas motivações, o que motiva você a ir no templo, o que motiva você a cultuar a Deus, como está o teu coração no dia de hoje, como está a tua vida espiritual. Será que você tem prazer nas coisas de Deus? Será que você tem prazer, aspira as coisas do alto? Então, quem tem uma vida nova, quem tem uma vida implantada, moral, ou seja, a justiça, estamos falando de justiça, e a justiça moral é alguém que está vivendo a fome e sede de justiça, aspirando as coisas do céu, aspira as coisas mais elevadas e não ajunta os tesouros da terra, deseja ardentemente ter mente pura, coração puro e vida pura diante de Deus. E nós nunca vivemos um período tão bom, mas simultaneamente nós nunca vivenciamos um período tão ruim. Como assim? Nós nunca vivenciamos um período, professor Jorge. Hoje existe mais de 20 mil modelos de Bíblia. Se a gente quiser, a gente monta uma estante só com modelos de Bíblia. Eu sei que lá na tua casa tem bastante, né? Tô só por receber umas bênçãos de lá. Eita glória. A gente tem o universo nas nossas mãos. A gente consegue, irmãos, ter o mundo, o planeta Terra nas nossas mãos. A gente consegue ter todas as informações. A gente consegue ter tudo Só que também a gente pode usar isso para o nosso bem ou para o nosso mal. Nunca antes, no tempo da igreja, se encontrou a possibilidade de ter quase todos os livros online, de comprar online, de estudar online. Hoje há milhares, centenas de milhares de pregações no YouTube, Instagram. Você pode seguir muitas redes sociais cristãs, você pode agregar muito ao teu conhecimento. Só que isso também, se não ser levado para o lado bom, pode trazer muito prejuízo à vida espiritual. Pode ser até mesmo levar um caminho de morte espiritual, porque as pessoas às vezes não sabem colocar limite ou um filtro na sua comunicação com o seu celular, com a sua internet. Ou seja, nós precisamos fazer com que este momento bom, este momento oportuno, seja a oportunidade que Jesus nos deu para fortalecer a nossa vida espiritual e matar a nossa carne. Que nós possamos usar essas oportunidades das redes sociais, que nós podemos usar essa oportunidade que temos de ter um universo nas nossas mãos para crescer, evoluir espiritualmente, melhorar a nossa vida espiritualmente, melhorar como obreiros, ter mais preparo, ter mais estrutura, ter mais oratória, que nós possamos melhorar como músicos, ter mais estudos, podemos melhorar como cantores, não cantar sempre só os mesmos hinos, melhorar, estudar todos os dias, cantar hinos diferentes, ensaiar hinos diferentes, ensaiar em casa, que nós possamos usar essa oportunidade que temos hoje para trazer crescimento à nossa vida espiritual. Glória a Deus. Irmãos, vamos então agora à terceira social, a fome e justiça social, né? Fala sobre quando agora essa fome e justiça social, pastor Daniel, ela já atinge a primeira nós falamos de algo que vem de Deus para os homens, é um presente para os homens que creem. A segunda é interna, é de dentro, é a transformação do homem interior. Agora a terceira é o exterior, que é uma nossa relação com os outros indivíduos, ou seja, dentro da sociedade que estamos inseridos. Ou seja, a social, né, fala a respeito do lugar onde nós vivemos, da comunidade onde estamos inseridos. E será que nós devemos, pastor Daniel, já que nós temos um dentro do reino de Deus, nós não precisamos mais nos preocupar com o reino dos homens? Não, muito pelo contrário. É impossível eu ter uma vida espiritual e buscar uma justiça moral sem buscar a social junto, porque isso está entrelaçado, está ligado uma na outra. Eu não consigo ser alguém espiritual sem me preocupar com a sociedade onde eu moro. E o professor Jorge sabe que por muito tempo mesmo a igreja se omitiu das suas responsabilidades, a igreja se omitiu das suas responsabilidades sociais, querendo ou preocupando-se apenas com sua justiça espiritual, com a sua justiça moral, e acabou deixando de lado a justiça social, dando espaço para que ímpios, para que pessoas de má índole, de má caráter tomassem conta da sociedade
porque a igreja estava preocupada somente com a sua vida espiritual. Então, nós não podemos nos omitir dessa responsabilidade. Na verdade, a escuridão, ela se dá na ausência da luz. É verdade. Sabe o que acontece muitas vezes no meio da sociedade? Não é simplesmente simplesmente é a falta do justo. Não é a presença do ímpio, mas é a falta do justo. Sim. A ausência do justo. Então, meus irmãos, que nós possamos estar presentes na vida social do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, enfim. Que a igreja brasileira, ela possa ser a resposta, como eu tenho orado e clamado a Deus, que nós possamos ser a resposta para a sociedade, para a política. A igreja se omitiu muito. Então, nós que somos a luz do mundo, o sal da terra, nós não podemos colocar, como disse Jesus, uma luz embaixo da cama ou esconder a lâmpada. Ela tem que ser erguida no lugar mais alto para que todos possam ver, que através dela haja clareza. Verdade. E Jesus chamando-nos de sal, um dos motivos que ele chama-nos de sal é porque o sal, ele evita a corrupção da carne. A Bíblia diz que se o sal não der tempero, para nada mais presta a não ser pisado pelos homens. E a Bíblia diz também que Paulo menciona dizendo que a terra geme com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam estar presentes em todas as áreas sociais. Sim. Ah, mas irmão Jorge, mas eu não sou um pastor, mas eu sou um advogado. Então você vai ser um advogado cheio do Espírito de Deus aonde você está. Ah, mas irmão Jorge, eu trabalho dentro de um supermercado, mas lá onde você está inserido, você vai fazer a diferença. Lá onde você está trabalhando, você vai ser a diferença porque você tem Deus na sua vida. A sua vida, você que já recebeu de Deus o presente de ser justificado por Deus, ser justiça de Deus. Você agora vive uma vida nova, moral nova com Deus agora, social também. Sim. Então, onde eu trabalho, pastor Daniel, onde eu convivo, a justiça de Deus se manifesta naquele lugar, sabe por quê? Porque Deus está na minha vida. Sim. E a minha vida foi transformada por Deus e eu faço a diferença no lugar. Onde eu estiver inserido, onde você cristão, onde você irmão esteja inserido, você vai ser a diferença, porque você não vai se omitir, não vai se esconder, não vai se isolar, você não vai viver numa ilha. Você não vai viver em uma ilha, mas você vai viver socialmente, você vai se relacionar. Se foi o tempo que as pessoas se diziam assim, eu sou justo, e eu não posso e não preciso me envolver com ninguém que é impuro. Então eu não vou me relacionar com ninguém. Não, meus irmãos. Jesus tinha relação, pastor Daniel. Ele se relacionava com quem? Com prostitutas. Ele tinha relação com os cobradores de impostos. Ele tinha relação com todas as classes, tanto com os fariseus como com as pessoas de classe baixa. Ele tinha uma inclusão social, ou seja, ele incluía, ele se aproximava dos menos favorecidos, tanto como dos ricos, como daqueles favorecidos. O evangelho era difundido em todos os lugares. A justiça social, ou seja, quem tem fome e sede de justiça, vai participar da sociedade, mostrando e manifestando o evangelho, a verdade, a justiça de Deus no lugar onde está. Então, queridos, aqui eu quero ler, pastor Daniel, um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, que diz assim, aquele que tem fome e sede de justiça abomina o mal. Ele ataca a corrupção e declara guerra contra todo o sistema de opressão. Ele luta pela justiça social, exige justiça nos tribunais, ele defende o direito do fraco e pleiteia a causa dos oprimidos. Quem tem fome e sede de justiça luta por uma sociedade igualitária, que não haja fraude, que não haja falso testemunho, perjúrio, roubo, desonestidades. Então, ou seja, nós, pastor Daniel, vamos fazer a nossa parte. Sim. Nós não vamos nos omitir, de achar assim, mas vamos ficar quieto aqui porque está tudo bem na nossa igreja. Sim. E deixar que vendo as injustiças que acontecem no Brasil, no mundo, e nós se omitir e viver somente dentro da nossa religiosidade, se esconder numa religiosidade e dizer que não precisamos viver numa ilha, e se esconder das nossas responsabilidades sociais. Não, meus irmãos. Pastor Daniel, vamos usar alguns exemplos de pessoas que não se omitiram socialmente dentro da Bíblia. Quem é que a gente pode usar? Primeiro, dentro da Bíblia Sagrada, nós vemos lá no Antigo Testamento o exemplo de Noé. Sim. A Bíblia diz que Noé era pregoeiro de
Justiça. Justiça, meus irmãos. Ele foi pregoeiro de justiça, porque dentro de uma sociedade ímpia, ele manifestou a justiça de Deus, mas não creram nele. Mas a Bíblia diz que ele foi um pregoeiro de justiça, ou seja, ele foi uma pessoa que fez a diferença dentro da sua sociedade que ele estava inserido. Não creram, mas ele fez a sua parte, né? E mais adiante nós vamos ver outros personagens como Neemias. Sim. Quando Neemias, ele soube que o povo estava vivendo dentro de uma injustiça, os muros de Israel, de Jerusalém estavam derribados, ele soube da notícia e ele se entristeceu muito. Sim. Será que você, meu irmão, você, minha irmã, não tem sensibilidade de ver o pobre, o oprimido, as pessoas que estão doentes no hospital, alguém que está preso, passando por momentos de privações e não tem, a justiça não é aplicada e você vai ficar sem dar atenção a isso, né? Então nós temos que estar atentos, meus irmãos, nós temos ter fome e sede de justiça também social. Neemias, então, ele ora, né? E não teve como ele continuar nem o trabalho que ele exercia. Sim. Né? Me lembro também de Paulo. Paulo, ele, embora ele fosse muito humilde, Paulo ele sempre foi um estrategista. E se a gente reparar os pontos estratégicos, Paulo ele sempre abriu igrejas na Grécia, na capital da Macedônia, na capital da Caia, sempre em pontos estratégicos para fazer com que o maior número de pessoas fosse alcançadas pelo Evangelho. Isso é viver uma vida social, é fazer com que pessoas também sejam alcançadas pela cruz que nos alcançou. Quando Paulo ele foi preso em uma das suas prisões em Roma, a Bíblia diz que ele pregou para toda a guarda pretoriana. Ele ficava ao menos com 3 homens por dia presos. Em um turno de 8 horas ele ficava preso com os pés e mãos para que ele não fugisse. E durante toda essa oportunidade que ele ficou lá, professor Jorge, durante alguns anos, todos os dias, Paulo ele falava do reino, ele pregava, né? Muitas pessoas hoje em dia, elas se preocupam tanto com si mesmo, com as suas necessidades, as pessoas se preocupam tanto com si mesmo, que quando padecem alguma dor, alguma dificuldade, quando passam algum problema, alguma luta, alguma perca, elas deixam de agregar e buscar justiça social. Mas Paulo diz, até escrevendo aos Filipenses, ele diz: eu me alegro porque até mesmo nas minhas prisões vocês têm tido coragem para pregar, vocês têm se desenvoltado melhor para trazer o ensino do Evangelho, a igreja está crescendo, os ministros estão melhorando. Paulo está dizendo que aquela luta dele está trazendo um acréscimo para a igreja. Isso é viver uma vida social, é saber que até mesmo nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, o Evangelho continua crescendo. Nós mostramos o exemplo quando passamos por dificuldade, nós mostramos o exemplo quando passamos por algum tipo de luta, não deixamos de abençoar a vida do nosso próximo. Paulo ele pregou para toda a guarda de Nero, quando ele estava lá preso, cativo, não deixou de preocupar-se com as coisas de Deus, não deixou de falar do amor de Jesus para os outros. Então que nós não venhamos estar concentrados em nós mesmos. Como diz o professor Jorge, somente na nossa congregação, somente no nosso departamento, somente naquilo que eu faço na igreja, mas que nós estejamos com o nosso caráter como um caráter de Cristo, que ajuda as pessoas, que lá no trabalho sejamos um embaixador de Cristo, um representante do reino lá dentro, que nós, aonde quer que estejamos, sejamos nós uma porta aberta do céu. Lá no teu trabalho só você é cristão, na tua escola só você é cristão. É uma boa oportunidade de ter fome e sede de justiça social, de fazer com que as pessoas também conheçam esse Evangelho, se divulguem até mesmo através das suas atitudes. Prega a todo tempo, nem que para isso você tenha que falar. Em 1963, um homem chamado Martin Luther King Jr., ele estava de pé nos degraus do Memorial de Lincoln, em Washington, Estados Unidos, e ele descreveu um mundo sem preconceitos, de ódio ou racismo. E ele disse bem assim, ó: eu tenho um sonho, que meus 4 filhos vão um dia ver uma nação a qual eles não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo teor do seu caráter. Ou seja, ele lutou com desassombro contra preconceito racial na América. Mesmo tombando como mártir desta causa, ele deixou um legado vitorioso que ainda inspira muitos que têm fome e sede de justiça. Ou seja, a continuarem nesta peleja,
Martin Luther King Jr. ele morreu, mas o seu sonho permanece vivo. Então, o próprio Cristo, ele restaurou a dignidade de mulheres e crianças dentro de uma sociedade que as mulheres não tinham voz, né? Quando ele ressuscita, a primeira que viu ele foi uma mulher, e quando quiseram afastar as crianças, ele disse: deixai vir a mim os pequeninos. Sim. Então ele sempre trouxe uma inclusão social e nos colocou dentro dos nossos corações esse desejo que a justiça de Deus seja feita, né? Não com as nossas próprias mãos. Nós não fazemos justiça com as mãos, meus irmãos, mas nós somos um povo despertado, né? Nós somos um povo que ora a Deus e clama a Deus pela justiça, mas também faz o seu papel como embaixadores, né? Como promotores de justiça na terra. Então a igreja, ela pastor Daniel, eu quero concordar contigo mais uma vez sobre a igreja sim a resposta para as nações. Enquanto a igreja estiver clamando por fome e sede de justiça, a igreja ainda vai ser farta. A igreja, ela vai ser, a Bíblia diz que Jesus disse assim, serão saciados, né? Saciados. Então hoje talvez nós não conseguimos ver totalmente, às vezes rápido, como nós esperamos a justiça seja feita, mas nem por isso nós vamos fazer a justiça com as próprias mãos, mas vamos esperar que o nosso Deus ele se mova, e nós como cristãos também venhamos não compactuar e ser displicentes com o mal que está acontecendo no mundo. A Bíblia diz sim, o mundo já está no maligno, mas nem por isso, meus irmãos, nós vamos concordar com a corrupção, nós não vamos concordar, né? Não estamos aqui fazendo partidarismo desse ou daquele, mas nós como igreja, nós vamos clamar sim por justiça, nós vamos orar para que a fome e a sede de justiça da igreja ela seja saciada por Deus. Nós vamos orar pelo nosso país, nós vamos orar pela nossa nação, nós vamos orar até que a fome e a sede de justiça venha da parte de Deus para a nossa nação, para a nossa igreja, para todos os que estão os desfavoráveis nesse momento, passando por algum tipo de tribulação, algum momento difícil por causa da injustiça. Sim. Então, que o nosso estudo hoje possa conseguir despertar a você, meu irmão, você, minha irmã, possa você algo que talvez esteja adormecido no coração de você, esta fome, esta sede de justiça. Nós já explicamos de todas as formas de justiça. Sim. Aqui, claro, que é apenas algo pequeno ainda, tanto dentro de um assunto tão grande, tão tremendo, daquilo que Jesus trouxe para nós, né, que é a ética do reino, a justiça do reino. Então, mostrando para nós, através deste versículo, nós aprendemos muito nessa noite, pastor Daniel, entendendo sobre a justificação imputada, implantada numa vida nova, e também o nosso papel como igreja na sociedade que estamos inseridos. Pastor Daniel. Essa vida social também nós encontramos quando Jesus ele está falando sobre o próximo, sobre ajudar o nosso próximo, sobre amar o próximo como a nós mesmos. É por isso que Jesus ele está dizendo que o primeiro mandamento é amar a Deus. A justificação vem através dele. Mas também o segundo mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. E nós vemos muita gente, como diz o professor Jorge, desfavorecida neste momento de dificuldades, de crise econômica na nossa nação, no nosso estado. Nós vemos muita gente que realmente padece e precisa de um socorro, de uma ajuda, precisa de alguma obra social, de algum lado, para que seja sanada as suas dificuldades. Mas eu fico feliz que a igreja está cumprindo o seu papel. Verdade. A igreja não tem partido, a igreja tem princípios. Verdade. Nós temos princípios e zelamos por eles. Com certeza nós não vamos deixar de estar presente aonde tiver que for. A igreja precisa assumir o seu papel, a igreja precisa ter um poder social, a igreja precisa se levantar, despertar, acordar, e que a nossa luz ela brilhe para mais pessoas. Como eu já disse, as trevas, a escuridão, ela se dá na ausência da luz. Não é a presença do ímpio que traz a corrupção, mas é a ausência do justo. E, pastor Daniel, desculpe interromper, mas às vezes nós nos omitimos de tal forma que queremos colocar a culpa da justiça social somente no governo. Mas nós, como igreja, o que você, na sua congregação, você que está nos ouvindo, o que você tem feito pelo pobre, pelo oprimido,
por aquele que precisa nesse momento, né? Então a igreja tem se levantado, pastor Daniel. Eu fico feliz que em todo o Brasil a igreja tem feito algumas, talvez não com tanta intensidade, mas eu quero falar do lugar onde nós estamos inseridos. A igreja tem sim trabalhado, tem se esforçado, tem levantado, arrecadado alimentos, tem distribuído cestas. Nós não vamos ficar apenas esperando que o governo faça alguma coisa, meus irmãos. É verdade. Nós vamos trabalhar, nós vamos se esforçar de todas as formas. Às vezes, mas irmão Jorge, eu não tenho como colaborar financeiramente, mas às vezes o oprimido às vezes precisa apenas de um abraço, precisa que você vá lá, que você visite, que você leve uma palavra, que você se esforce de alguma forma. Mas irmão Jorge, eu não sei pregar, então faça aquilo que você tem em mãos, mas faça alguma coisa, faça a sua obra social, procure alguém que precisa, independente se seja cristão ou não cristão, faça alguma coisa, né? Movimenta o reino de Deus e seja você a justiça de Deus na terra, seja você aquele que tem fome e sede de justiça, que nunca se sacia de fazer o bem. Sim, né? É verdade. E às vezes colocamos responsabilidade sobre o governo, colocamos responsabilidade sobre as empresas, colocamos responsabilidade sobre as pessoas, e tem pessoas do nosso próprio lado precisando de um socorro e muitas vezes nós estamos nos omitindo de ajudar. Muitas vezes culpamos os outros e não fizemos nós mesmos a nossa própria parte. Por isso, nós precisamos sim viver uma vida de justiça legal, de justificação da parte de Deus, espiritual, moral e também social. Nós não podemos fazer como Jesus ele falou a parábola do bom samaritano, que estavam preocupados com a sua cerimônia espiritual, com o que os outros iriam pensar, passa sacerdote, passa levita, que eram representantes da lei, que eram representantes da religião, e vendo alguém machucado, alguém necessitado no caminho, não deram atenção, mas passaram de largo. Que nós possamos dar atenção, que nós possamos cumprir o nosso papel na sociedade também, que nós não viemos mais a nos omitir das nossas responsabilidades, mas que nós viemos estar presente em todas as áreas da sociedade, que a igreja venha tomar o seu papel, se despertar e fazer com que o nome de Jesus seja glorificado nas escolas, que o nome de Jesus seja glorificado nas farmácias, nos empregos, nas empresas, nas lojas, em shoppings, em fábricas, que nós possamos assumir o nosso papel, que aquele prazer que temos de estar dentro da igreja, dentro do templo, cultuando, adorando, seja também o prazer que tenhamos de expressar para o nosso colega que nós não usamos de mentira, que nós temos caráter, que nós temos fidelidade com a nossa família, com os nossos princípios. Esse sim é o papel da igreja. Amém. Tem mais alguma coisa que você está, pastor? Vamos encerrar então nosso assunto? A princípio é isso. Hoje nós aprendemos sobre bem-aventurados os que têm fome e sedes de justiça, porque eles serão fartos. Vamos fazer uma oração com o nosso povo. A gente quer agradecer a Deus aí a vida dos irmãos que estiveram presentes. É verdade. Teve uma pergunta ali no grupo. Eu tô no grupo da igreja? Na live mesmo. Uma pergunta sobre dízimo. Sobre dízimo. Deus abençoe nossos irmãos. Os irmãos de outras cidades, da Deja, de outros estados que estão presentes conosco. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Tem o nosso amigo também que está na live. Pergunta, Daniel, é sobre... Aqui, ó, tem aqui a pergunta. Um abraço ao pastor Sérgio, que está na escuta lá da pastora nossa Deja, lá na Timbaúva, no Márcio, presbítero Márcio da igreja, e todos os nossos irmãos da Deja Cachoeirinha que estão na escuta, que estão acompanhando o vídeo, os nossos pastores, os nossos obreiros, que Deus venha abençoar a vida de todos, em nome de Jesus. Deus abençoe toda a família Deja Cachoeirinha que está ligada aí, que está mandando curtida, comentário, está compartilhando. É por causa de vocês que essas lives, essas mensagens, esses ensinos têm alcançado mais pessoas. Eu já disse que em outra live que nós já vemos testemunhos de cura através destes cultos online, presbítero irmão Jorge, nós já vemos testemunho de curas,
Nós já vemos irmãos que estavam enfermos, já testificaram que foram curados. A irmã Eduarda testificou, a filha da irmã Paula, a irmã Viviane, o irmão Alex, esposo da irmã Jéssica. Deus abençoe, eu tenho certeza que outras pessoas também estão sendo tocadas, estão sendo abençoadas dentro dos seus próprios lares. E eu quero ser feliz porque Jesus, Ele tem nos abençoado e tem abençoado famílias que têm estado conosco. Então Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos, a Deja de Juazeiro, pastor Sérgio, da Deja Timbaúva. Deus abençoe os irmãos de Cachoeirinha, de Gravataí, de Porto Alegre. É o nosso irmão, pastor que está lá em Santa Catarina também, né? Exato. Brasil inteiro. Irmãos, aqui tem uma pergunta feita sobre se pode dar o dízimo e pegar, ou melhor, se pode pegar o dízimo e trocar por uma... Podemos dizer pela uma ação social, por ajudar alguém. Na verdade, a Bíblia diz que nós devemos trazer os nossos dízimos e oferta à casa do tesouro, para que haja o mantimento. E geralmente os nossos dízimos e ofertas, eles são para manutenção do templo. Nós pagamos aluguel, água, luz, telefone. Então o ideal é que o dízimo nós devemos à igreja. E se sim, nós tiver fé para pegar ainda outra parte do nosso salário para ajudar alguém, para abençoar a vida de outras pessoas, com certeza isso é louvável e agrada ao coração de Deus. Amém? E a nossa igreja também, lembrando que ela desenvolve um trabalho social, né, meus irmãos? A gente vê na pessoa da irmã Tanara e irmão Enio, que são nossos obreiros, que estão desenvolvendo um trabalho de distribuição de cesta básica. Pode ter certeza que os recursos da igreja estão sendo muito bem usados com doações, com a participação da congregação, e a gente vê que há muitas almas e muitas famílias cristãs e também irmãos não cristãs estão sendo alcançados através do nosso trabalho social. É verdade, nós vemos muitas cestas básicas, muitos ranchos, pessoas que doam, pessoas até mesmo membros de nossa igreja que trazem outros doadores, pessoas que nem são da nossa própria congregação, mas que estão sempre nos ajudando, apoiando, trazendo cesta básica, ajudando famílias. E com certeza os irmãos que passarem por algum tipo de dificuldade, eles estão sendo alcançados por este departamento da ação social da igreja, porque nós não podemos só pregar e ensinar, nós precisamos viver isso, né? Verdade. Então a gente ajuda uns aos outros, mas lembrando que a nossa congregação também ela precisa ter recurso para até mesmo atender melhor ao povo, aos irmãos que congregam conosco. Então eu acredito que fui claro junto com o professor Jorge na resposta, e Deus abençoe a vida dos irmãos. Nós chegamos ao término de mais uma live, mais um culto de ensino. Quero glorificar a Deus pela vida de todos que estiveram presentes. Vi que o missionário Paulo Duarte estava presente conosco aqui também na live. Se estiver nos ouvindo, Deus abençoe. Nosso querido irmão Alexandre também, Irmão Alexandre, pregador dele, pastor Alexandre, nosso amigo, né? Ministro do Evangelho. Servo de Deus. Faz uma obra social também. Faz uma também grande obra seu social. pai, que é muito louvável, serviço do Desafio Jovem, que Deus abençoe. Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram presentes, cooperando, comentando, a irmã Tati, a irmã Paola. Deus abençoe o presbítero Márcio, a irmã Valecir, o presbítero Dorval, evangelista Dorval. Deus abençoe a vida de todos que estiveram presentes conosco aí, em nome de Jesus. Irmã Tanara também, todos que estiveram comentando, estiveram presentes. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos estar orando, vamos estar dando o nosso brado de vitória final, em nome de Jesus. Todos os irmãos, Deus abençoe meus irmãos, e não estamos hoje, né, juntos, né, fisicamente, mas estamos de coração. Parece que nós estamos sentindo a presença dos irmãos conosco, que estão longe, amigos, familiares, né, meus familiares na cidade de Uruguaiana. Então a gente sente, né, que de coração estamos todos ligados no mesmo sentimento, Sim. no mesmo propósito, né, e a Deja trabalhando, né, e esperando a volta do Rei. Sim. E vamos orar então, pastor Daniel, Amém. ministra a oração. Vamos orar, vamos estar agradecendo então ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais uma terça-feira, mais um culto de ensino que o Senhor tem nos dado a oportunidade, Senhor, de compartilhar com os teus filhos. Abençoe a vida de cada um, Senhor, que esta mensagem ensinada, ela possa arder no coração dos teus filhos e possamos nós ter sede, fome de justiça, Senhor.
que nós possamos fazer o nosso papel na nossa vida espiritual, que nós cumprimos, Senhor, nossos princípios, que nós possamos, Pai, ultrapassar as barreiras das nossas casas e, Senhor, alcançar famílias, sociedade, a igreja, Senhor. Em o nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a vencer as barreiras, as dificuldades que estamos enfrentando neste momento. Abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso estado, a nossa nação, Senhor, os nossos governantes, Pai. Em o nome de Jesus, guarda a tua igreja, guarda os teus filhos para a glória e para a honra do teu nome. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe nosso querido irmão Jonas, irmã Jéssica, que abriram as portas de suas casas para nós estar aqui, adorando a Deus, cultuando e trazendo o ensino da palavra de Deus. Obrigado, professor Jorge, pelo apoio, sei que fez um esforço para estar aqui junto hoje, né? Mas eu tenho certeza que tudo isso é de uma grande valia e edificação para nós. Então, Deus abençoe a vida de todos também que estão presentes aí do outro lado da tela. Irmã Tati, irmã Lourdes, que Deus abençoe Verdade. todos os nossos irmãos. E vamos dizer, né, para os nossos irmãos, vamos dizer, todos os adejanos que estão aí na escuta, vamos levantar nossa mão e dizer como o nosso pastor presidente tem dito, né, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Levante essa mão no seu lar e vamos dizer todos juntos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Pastor Daniel. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nós, os vencedores. Todos digam aí dos seus lares. Amém. Vamos junto Deus agora. abençoe. Encerrar o punho. No 3, eu e minha casa serviremos ao Senhor. No 3, chama o pessoal, chama a família, chama os filhos, chama todo mundo e vamos todos juntos. No 3. 1, 2, 3. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe, amados.